Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 159 do Rural Talks. Para você que está nessa tela e não conhece ainda o Rural Talks, nós somos um podcast que levamos conhecimento sobre tecnologia e inovação do agronegócio para que você possa implementar na sua fazenda, na sua empresa, no seu negócio e aumentar a eficiência do seu business, seja ele produtivo, seja ele de vendas, usar essa tecnologia disponível, inclusive com inteligência artificial hoje, para que você possa trazer mais eficiência para o seu business. Não é isso, Kirangartner? Isso mesmo. Tudo bem? Tudo ótimo. Faz tempo, cara. Faz tempo. Eu estava lá no campo, visitei Cerrado Mineiro. Oh, maravilha. Tomou um café? Fazendas de café. Tomei muito café. Que bom. Foi ótimo. E a partir da semana que vem eu vou para minha terra lá, para Irlanda, para visitar algumas fazendas também e família. Coisa boa. Pessoal, antes da gente começar aqui, é sempre bom relembrar, a gente tem uma parceria com o Hospital do Amor de Barretos, que trata pessoas numa condição de doenças extremas, até mesmo na hora de você identificar essas doenças, né? Então é o Hospital do Amor de Barretos na campanha O Agro contra o Câncer. Então se você que está nos escutando aqui achar que faz sentido ajudar de alguma forma, vai ter um QR Code aqui na tela para que vocês possam doar e colaborar com essa causa tão nobre, tá bom? Outro recado, nós temos um evento que acontece em São Paulo, é o Rural Day em 2025, que vai acontecer dia 26 de novembro, estão todos convidados a partir das 8h30 da manhã. Nós vamos fazer um evento um pouco diferente esse ano, a gente vai conectar de fato o nosso propósito. O propósito da Rural é conectar o agro real ao agro tecnológico. Esse ano a gente traz na parte da manhã o agro real, falando sobre cenário de commodities, sobre mercado financeiro, sobre tendências de preços. Depois a gente aborda também o caso da reforma tributária. E no período da tarde a gente entra na parte de tecnologia, trazendo a adoção de tecnologia, trazendo como que o Brasil vai produzir mais com menos para alimentar o mundo, número crescente de população com necessidade de comida. Então, tem tarifas, não vai falar, não? Tarifas? Com certeza, nos preços a gente vai falar de tarifas. Para o café foi bom, né? Até os caras ficarem... Eles acham que vai cair daqui a pouco mais. Vamos ver. Vamos ver. Mas então, gente, se você quer saber de tudo isso, inclusive do café que o Kiran falou aqui, no dia 26 de novembro vai ter um evento totalmente gratuito ou optativo para você doar R$100 para o Hospital do Amor. É um evento que a gente foca em trazer conhecimento sobre o que aconteceu no cenário de tecnologia e investimentos do agronegócio brasileiro. Então, vai ter um QR Code aqui também para que vocês possam fazer as suas inscrições e participar conosco. Não posso deixar de citar, o futuro do agro se constrói em parceria. O Rural Talks agora conta com o apoio institucional da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, reforçando nossa missão de levar inovação e conhecimento para o campo. Obrigado, ABAG, pela parceria. Hoje, nessa mesa, estamos aqui para entrevistar a Adriana Rolo, sócia do escritório de advocacia BZCP. Adriana, tudo bem? Muito obrigado por estar presente com a gente. Prazer, pessoal. Obrigada pelo convite. Gente, a Adriana vai trazer um tema super importante. O foco dela na advocacia é propriedade intelectual, contratos de tecnologia, privacidade de dados e regulação da inteligência artificial. Então, hoje a gente vai explorar um tema que é super relevante para vocês, startups que estão lidando com inteligência artificial, para vocês, produtores que estão ajudando essas startups a aumentarem a adoção de tecnologia no agro e usando dados. Adriana, antes da gente entrar na parte de regulação, da inteligência artificial, contrato, propriedade intelectual, eu queria entender que você passou por experiências internacionais, hoje lidera discussões sobre inteligência artificial, sobre a regulação da inteligência artificial no Brasil. Qual foi o momento que você uniu de fato tecnologia e agronegócio na sua carreira? A tecnologia e
e direito na sua o carreira. O agro também está presente. Também, né? O agro também. É que eu tô tanto com o agro que eu fico com o agro. Então, acho que eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Eu sou early adopter, eu gosto de investigar, eu gosto de testar, né? Apesar de ser advogada, que é uma profissão muito tradicional e que agora está sofrendo também, assim como todas as outras, esse grande impacto da chegada da IA, né? Eu comecei a minha carreira lá em 2002, né? Quando eu entrei na faculdade de Direito e comecei já logo desde cedo a trabalhar com propriedade intelectual. Era um ramo relativamente novo do direito e que naquela época era muito focado em marcas e patentes, né? De lá para cá, assim, esse ramo do direito, ele foi evoluindo também, né? E quando a gente fala de propriedade intelectual, né, e aí a gente já vem aqui mais para os anos 2010, né, e com o advento de novas tecnologias, até a gente chegar em AI, os business de tecnologia ganharam uma grande relevância, estão presentes na nossa vida, assim, em todas as esferas, né? Hoje que eu estou no BZCP, que é um escritório que é líder, né, nessa área de M&A e VC, a gente vê o quanto a propriedade intelectual é o core mesmo, né? Então, um software, uma tecnologia, às vezes uma marca também, por que não? Uma patente, eles estão no centro do valor de uma empresa. Então, naturalmente, as áreas de propriedade intelectual dos escritórios acabaram puxando também essa prática que envolve a proteção de software, né? E que começou também a lidar com proteção de dados ali por volta de 2012, quando a gente começou a discutir LGPD, Marco Civil da Internet. Então, eu comecei a cada vez mais focar a minha atuação em propriedade intelectual, mas em empresas de tecnologia, e isso naturalmente levou para questões envolvendo proteção de dados. E agora, de 23 para cá, né, com AI generativa, enfim, com todas essas mudanças que a gente está passando, eu comecei a também atuar muito fortemente na regulação de AI que está tramitando lá no Congresso. Muito bom, muito bom. Parabéns pela trajetória, acho que é fenomenal quando a gente cruza duas matérias tão importantes, né, direito e tecnologia, principalmente agora, nesse momento. Antes de a gente entrar de fato, eu queria explicar para minha avó o que você faz. A gente pergunta isso, Adriana, para dar uma padronizada, assim, uma coisa muito simples, um modelo de pensamento muito simples para que todo mundo possa entender o que você faz. Eu entendo que não entende, muita gente entende, mas é bom a gente sempre tentar simplificar ao máximo. Sim. Bom, no começo você falou de 4 áreas, né, que são os meus 4 principais chapéus lá no escritório. Então, a propriedade intelectual, proteção de dados / privacidade, contratos comerciais e inteligência artificial. Legal. Cada uma dessas áreas tem uma jornada própria, porém, em algum momento, elas também se interrelacionam, né? Então, em propriedade intelectual, a gente fala da proteção de tudo que é um ativo intangível. O que é isso? Um software, uma marca, uma tecnologia, uma patente, tudo que é desenvolvido pelo intelecto humano, né, que uma pessoa cria e que acaba tendo valor de mercado. Então, a área de propriedade intelectual, ela serve para justamente trazer proteção, né, aos empresários, aos desenvolvedores desses ativos. Depois, em proteção de dados, a gente já fala sobre a proteção dos dados pessoais de todos nós, né? Então, tudo que nos identifica, nosso nome, nosso CPF, nosso telefone, nossas senhas, né? Nossos e-mails. Então, tudo isso tem valor e tudo isso é relevante para as empresas. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles também afetam as pessoas que são as donas desses dados, né? Então, tem uma série de regulações hoje, e a principal delas é a LGPD, que traz tudo que você pode fazer e que você não pode fazer usando dados pessoais dos indivíduos que estão por aí, né? Então, esse nicho de proteção de dados e privacidade, ele vai olhar para isso. Quando a gente fala de contratos comerciais, a gente está falando das relações, né, entre empresas e consumidores, né, sejam pessoas jurídicas ou físicas. Todas as relações comerciais que envolvem a compra de um produto, a entrega de um serviço, o fornecimento de alguma tecnologia, tudo isso é sempre regido por um contrato, né? Eu estou te oferecendo uma solução, você vai me pagar por isso. Eu estou te oferecendo um produto, você vai me pagar por isso. Em tal prazo, o preço vai ser tanto, né, as condições são essas. Se eu quiser sair antes desse negócio, tem tais consequências. Então,
A área de contratos comerciais, ela é uma área que é muito executiva, né? A gente faz, de fato, elabora os contratos para ajudar justamente os clientes nessas relações. E a inteligência artificial é a área mais nova do direito, para dizer assim, ela ainda é uma área embrionária, porque a gente não tem uma lei específica, né? Justamente a tecnologia é nova, a lei está sendo discutida no Congresso, então daqui a pouco a gente vai ter uma regulação que vai trazer regras mais claras, né, em relação à inteligência artificial, e por isso, como a gente sabe que ela vai impactar todos os setores, a gente está acompanhando desde cedo essa regulação, até para ajudar no trabalho dos parlamentares, para que a gente tenha uma lei eficiente, né? A gente tem um processo legislativo no Brasil super complexo, então para uma lei ser aprovada, ela tem que primeiro passar pelo Senado, depois pela Câmara dos Deputados, depois subir para a sanção presidencial, tem todo um caminho. E muitas vezes, ao longo desse caminho, as pessoas que estão ali manipulando esse texto não entendem nada de lei. Isso acaba sendo comum, porque são pessoas que foram eleitas por nós, não são necessariamente advogados ou operadores do direito. Então, eles, de fato, precisam da nossa ajuda para que construam uma lei que faça sentido, né? Sim. No caso da lei de inteligência artificial, ela trabalha de uma forma muito multidisciplinar e ela afeta muitas pessoas. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma discussão muito relevante que envolve direitos autorais e tecnologia, né? É uma discussão um tanto polarizada. Então, a lei ela vai precisar tangenciar todos esses direitos e responsabilidades para que chegue num texto definitivo que seja eficiente. Eu sou apaixonada por esse tipo de discussão, estou acompanhando essa lei, as discussões estão muito interessantes e vai ter bastante pano para manga aí quando a lei entrar em vigor. Legal, muito bom. Adriana, você mencionou que vocês atuam bastante em M&A, não sei se você está nessa área, mas a gente viu pelos números lá fora que a atividade no M&A aumentou muito por causa de empresas tradicionais comprando empresas menores que têm algum talento, né, na área de inteligência artificial. Então, esse acqui-hire, né, que a gente fala em inglês. Esse aqui no Brasil, vocês estão percebendo isso também? Muito. E especificamente dentro do agro, talvez não ainda, mas se você puder talvez comentar um pouco sobre isso. Com certeza. Eu acho que cada vez mais pessoas que entendam da tecnologia, consigam desenvolver, né, tecnologia de ponta, elas se tornaram muito estratégicas para os negócios, né? O agro, que é uma força, principalmente no Brasil, com certeza está atraindo também esses talentos. Então, a gente vê, assim, uma busca por profissionais capacitados a desenvolver soluções de AI, né? Então, assim, isso está só começando. A gente vê que quando a gente fala em volume de M&A e até principalmente de VC, né, a gente viveu ali em 21 um auge do Venture Capital no Brasil e depois a gente teve uma caída. A recuperação que a gente viu em 24, né, agora e começo de 25, foi muito graças à AI e novos investimentos em AI e um otimismo do mercado em relação a essa tecnologia e a adoção dessa tecnologia em todas as searas, né? Então, com certeza, a AI foi responsável por um otimismo, né, no mercado de 24 para 25, novas operações e principalmente sobre retenção e aquisição de novos talentos. Legal. Muito bom. Vamos trazer o caso prático do seu trabalho para o agronegócio agora, né? Você estava nos explicando aqui anteriormente que você já fez um trabalho voltado para o agronegócio para uma empresa de tecnologia, né? Que no caso é do nosso amigo Léo lá da Solinftech. Vamos explicar o que de fato, como que você conseguiu colaborar para que essa tecnologia, que é uma tecnologia emergente, né? E que traz benefícios muito claros para o produtor rural, e que não deixasse que alguma lei pudesse impedir a atuação dela, na verdade. Então, a Solinftech é super parceiro do nosso escritório, né? A gente acompanha eles há bastante tempo já. Nas nossas discussões, né, com o time deles envolvendo inteligência artificial, logo que a lei foi publicada, né, o texto do projeto de lei, a gente percebeu ali uma redação que poderia trazer um impacto negativo para algumas empresas do agro. O texto colocava como alto risco veículos autônomos.
Só que não tem uma definição clara de veículos autônomos. Então, claro que algum tipo de robô que possa andar numa determinada velocidade vai ser considerado, para todos os fins, um veículo autônomo, né? E nessa época, ali em 2023, a gente discutia bastante ali com a Soliftech, eles estavam desenvolvendo o robô que ajuda bastante no campo, né, a identificar exatamente... Exato. Ele identifica ali exatamente qual tipo de praga tem num determinado lugar para pulverizar ali o pesticida específico. Então, com isso, tem um ganho, né, uma economia muito grande de produto e uma redução drástica no impacto ambiental daquela zona, né? Então, de certa forma, revolucionou ali a forma como o produtor, enfim, o agricultor pode cuidar das suas terras, né? Então, esse robô, ele de fato, ele trazia uma novidade com o AI, mas ele vinha de encontro com esse texto de lei que dizia que por ele pudesse, se ele fosse considerado um veículo autônomo, ele seria considerado de alto risco, e isso trazia uma enorme burocracia para que a empresa pudesse colocar esse produto no mercado. Então, ia ter que ter regras de governança, uma pessoa específica para olhar do ponto de vista de AI a questão de risco, uma análise de impacto algorítmico, uma série de documentos de governança para que esse produto pudesse ser regularizado. Nesse momento, a gente levou para o Congresso Nacional, o texto de lei estava tramitando no Senado, a gente conversou com o relator do projeto de lei para justamente explicar para ele os benefícios da inteligência artificial. E olha, da forma como a gente está colocando no texto de lei muito genérico, que é considerado risco alto, você está limando uma série de produtos que trazem um benefício incrível em diversos setores. Por exemplo, no caso do Solix, ele pode ser considerado um veículo autônomo, um robô que só traz benefício, né, que não vai atropelar ninguém, né, não é um veículo autônomo capaz de lesionar uma pessoa ou algo do tipo, ele entra nesse mesmo balaio, digamos assim. E foi muito bom que ao final de 2024, quando a gente mandou uma recomendação em nome do escritório para o Congresso, a gente viu que surtiu um efeito positivo. Eles alteraram essa classificação de risco para veículos autônomos, em centros urbanos, com a possibilidade de causar danos às pessoas. Então, com isso, quando você tem um robô no agro, por exemplo, ele não se encaixa nessa categoria de risco. Então, a gente conseguiu flexibilizar ali, de certa forma, a lei para que a gente incentive esse tipo de inovação, né? E não crie entraves para que ela possa vir a mercado. Super relevante para que a gente consiga fazer a evolução da tecnologia no agro acontecer, né? Uma das perguntas que eu tenho aqui para você, que fiquei curioso, na verdade, quando a gente começa a falar de proteção de dados, das informações, né? E a gente já tem essa experiência no campo, né? Muitos produtores questionam a gente quando a gente conversa apresenta uma startup, né? Eu queria saber quem é o dono dos dados gerados na fazenda? O produtor, a startup, quem processa essa informação, porque não é tão claro e não é tão simples, tanto para o produtor quanto para a startup, quando eles começam um trabalho em conjunto, né? Claro. E esse assunto é polêmico, né? Porque muitas vezes essa relação vai começar de uma forma muito natural e simples, né? Todo mundo querendo, de certa forma, tirar benefícios, né? Acessar esses dados para otimizar, e pulam uma etapa que é muito importante, que é justamente a etapa de combinar como que vai se dar essa relação via um contrato, né? Que é justamente um dos meus chapéus lá, essa parte de contratos comerciais. Quando você está falando, né, de gerar informação no campo, então a partir de uma terra específica de um produtor, né? Mas aí vai vir uma empresa de tecnologia acessar informações que são colhidas ali, de alguma forma refinar essas informações para ela gerar uma inteligência. Aí você tem claramente uma parceria, né? Nessa parceria você vai ter um contrato para reger essa parceria e justamente definir antes de que forma esses dados vão ser tratados, né? Então, se ambos vão se beneficiar disso, por que não definir 50-50, né? Então, eu te dou essa possibilidade de você usar minha terra aqui, minha produção, para extrair essas informações e, ao mesmo tempo, você vai gerar informações que vão me trazer inteligência de mercado, né? Nós dois vamos usufruir disso, então vamos dividir a exploração dessas informações. Então, é muito importante que sempre tiver alguma parceria, né, alguém sondando alguém, né, uma empresa de tecnologia com o agricultor, enfim, tentar antes definir isso e colocar num contrato para depois não ter nenhum tipo de, né,
depois briga, né? Algum tipo de desavença em relação a isso, que pode acontecer sim. E a lei não determina nada sobre isso, então cada um vai determinar. O LGPD não entra então, nessa. A LGPD, ela vai ser relevante nesse caso se você estiver falando de um dado de uma pessoa, né? Aqui, por exemplo, eu estou pensando se você está falando dados em relação à produção rural, né? Isso daí não entra na LGPD. O que entra na LGPD é sempre dados de pessoas humanas, né? Então, se de alguma forma você está coletando dados de agricultores, aí sim, não tem o que questionar. O dado da pessoa é sempre da pessoa, independente do que aconteça, né? Ela pode licenciar esses dados, autorizar que eles sejam usados, sempre de acordo com a LGPD. Então, quando você atrela uma pessoa, a LGPD vai sempre incidir. Mas quando você está falando de produção rural, né? Enfim, sacas de algum tipo de produto específico, daí a LGPD não se aplica e o que vai se aplicar é a regra realmente que a gente está falando aqui, né? O que for definido no contrato, ou a quem pertence aquela... Uma regra comercial. Exato. Mas se uma empresa está dentro de tá prestando um serviço para um produtor e não teve nenhum contrato precedente ou anterior a isso, a empresa pode usar os dados da forma que ela achar melhor. Não é tão simples assim, né? Porque depende dos dados. Por exemplo, se esses dados, se essa informação acaba sendo uma informação que tem algum tipo de segredo comercial, né? Ou uma metodologia que aquele agricultor aplica ali na própria terra, ela pode sim ser proprietária, né? Então tem que tomar cuidado com isso. É um dado que está disponível publicamente? Se for um dado disponível publicamente e não tiver dado pessoal, aí tudo bem. Mas se você está falando realmente de um segredo de negócio, de um método específico de um agricultor, aí a gente pode estar falando assim de um dado proprietário. Se capta por satélite, né? Aquela lá é público. Se eu estou usando imagens de satélite e processando alguma informação disso, se é uma propriedade privada, não me parece que você possa simplesmente captar essa informação sem pedir autorização, né? Eu acho que esse é um ponto bem crítico, né? Porque assim, os dados dos produtores que eles mais sentem, vamos trazer o caso, teve uma startup nos Estados Unidos, a FBN, que coletava esses dados e ela começou a criar uma base de comparativo entre fazendas próximas. Ao comparar e abrir isso, começou a gerar um burburinho, porque você sabia o custo de produção de uma fazenda e a mesma fazenda a uma distância de 5 km tinha um custo 50% maior, sendo que os fornecedores eram os mesmos, né? Então, isso trouxe um problema, né, para a empresa. Inclusive, a empresa parou de fornecer os dados, né, para o mercado. O problema era mais comercial, não sobre os dados, que o produtor, na verdade, concordou a fornecer os dados se ele tiver acesso a tudo. A comparação, né, o benchmark. Então, ele compartilhou. Mas quem não gostou foi a empresa que está vendendo para você a 50, para você a 100, não gostou, né? Então, essas parcerias, elas têm que ser muito bem combinadas antes, né? Isso existe em diversos segmentos. Então, por exemplo, fazer um benchmark de salários, por exemplo. A pessoa tem que autorizar que seja usada aquela informação, sabendo que a informação dela própria também vai ser usada dentro do benchmark. Mas aí, por isso que é importante ter um termos de uso ou um contrato antes que deixe bem claro o que vai ser feito com aquelas informações, qual que é o limite, né? Para depois não ter esse tipo de divergência posterior. Não, legal. E você que está à frente desse grupo de discussão sobre o projeto de inteligência artificial, que eu acho que é super importante, porque a inteligência artificial mexe muito com os dados, né? Porque a gente consegue ter uma visibilidade muito mais ampla das informações que estão sendo obtidas ali, né? O que você diria para as startups, para as empresas, que elas precisam saber sobre essa regulação que pode impactar no negócio delas hoje? Então, essa regulação, ela ainda não está em vigor, né? Ela está sendo discutida, mas também não quer dizer que é terra de ninguém, né? Que tudo pode ser feito aqui quando a gente está falando de informações. Porque a gente tem no nosso sistema jurídico uma série de outras leis que se aplicam em situações onde há inteligência artificial. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor vai se aplicar, né? Então, tem todas as regras lá de transparência, que você tem que deixar claro o que está sendo vendido, né? Você tem que, por exemplo, a própria LGPD exige que você tenha uma política de privacidade para informar como você trata os dados, né? Então, já existem uma série de regras que precisam ser cumpridas no dia 1, né? Se a startup está lançando esse produto hoje. Então, é importante saber tudo que se aplica já ao uso de IA.
Quando essa lei entrar em vigor, né, e aí a gente tem uma expectativa de que talvez essa discussão regulatória termine ali para o final do ano, né, e até 2026 a gente tem uma definição. Aí a gente vai entrar muito forte numa área de governança de inteligência artificial, um pouco parecido com o que a gente teve com o LGPD, né? LGPD, a gente teve aquele momento pós-lei de adequação das empresas. Bom, agora existe essa nova regra e as empresas vão precisar se adaptar. Quando a gente fala de AI, a principal adaptação vai ser avaliar o produto que você tem e tentar entender quais vão ser os impactos, principalmente sobre as pessoas, em relação ao uso dessa inteligência artificial. Por exemplo, quando a gente está olhando para startups e tecnologias no agro, a gente tem lá as AIs que monitoram o solo, que fazem previsões, né? Tem, por exemplo, IAs até para a questão de crédito rural. Por exemplo, quando você fala de crédito rural, você pode ter algum tipo de discriminação, algum viés de uma inteligência artificial. Então, a gente vai precisar justamente olhar o que aquele produto pode impactar e já antecipar esse tipo de risco. Ter uma política para o uso de IA responsável, então isso vai ser o mínimo. Se as empresas estiverem preparadas, e aí eu digo, assim, sem sombra de dúvidas, pensando já na experiência que eu passei com o LGPD lá atrás, quanto melhor ou antes essas empresas se anteciparem à lei, elas já vão ganhar uma vantagem competitiva, porque os grandes players de mercado vão olhar para quem tem essa adequação, para quem usa AI de forma responsável, independente se a lei já está em vigor ou não. É um processo, né? Então, desde já, as empresas já podem começar a olhar para os produtos que elas têm em casa, o que elas estão trazendo de AI de terceiros, né? Porque hoje, por exemplo, todas as empresas usam ChatGPT, trazem AI de terceiro, embedam algum tipo de AI em alguma fase do processo. Então, olhar para essas AIs dentro da empresa, o que pode impactar, ter um relatório de antecipação de risco e uma política de uso de IA responsável. Acho que isso é o mínimo para a gente ter aí uma concorrência saudável, uma antecipação a essa regulação. Legal, isso eu ia te perguntar, eu falo assim, se as empresas correm risco se por acaso um produtor rural tomar uma decisão baseada num algoritmo de uma inteligência artificial e ele falar que ele foi, sei lá, foi prejudicado. Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Ela incorre nesse risco, né? Porque Quais são os limites? Porque hoje os modelos, eles usam perfis, né? Para escolher, você é um perfil arriscado, porque você está dentro de uma certa idade, você tem isso, aquilo. Até que ponto que a lei determina que isso, aquilo não é permitido de fazer o perfil de um certo... então, tem regras específicas para esses scores, né? Scores de perfilamento, scores de crédito, né? Óbvio que quando você está falando de crédito, você vai ver a capacidade financeira da pessoa. E não onde ela mora, ou qual que é o gênero dela, quantos anos ela tem, enfim, porque tudo isso pode sim ser considerado discriminação, né? Então, é importante você ter como acessar de que forma aquela decisão foi tomada, ainda que tenha um algoritmo rodando ali, para que você possa justificar para a pessoa, a quem teve o crédito negado, quais foram os motivos, né? Então, esse vai ser um cuidado que a gente vai ter que redobrar quando a gente estiver tratando com AI e regulação de AI. Por quê? Por uma questão de justiça, basicamente, mas depois que a lei estiver em vigor, por conta das sanções que vem forte também, assim como a LGPD, né? Com multas, enfim, e processo fiscalizatório. Acho que nem só o ponto do crédito, mas também, por exemplo, se tem uma prescrição de um produto e o produtor usou aquele produto porque a IA prescreveu para ele. Sim, e ele teve vamos dizer assim, a IA estragou a safra dele, o prejuízo dele, entendeu? É óbvio que a culpa é de quem oferece. Com certeza vai, porque segundo o texto de lei hoje da IA, o desenvolvedor e o operador da IA concorrem numa possível responsabilização, né? Então, se você tem, por exemplo, alguém desenvolveu uma IA e colocou no mercado, né? Uma IA pode ter sido uma startup, desenvolveu uma AI ali para ajudar na questão da safra. Aí uma gigante, uma Syngenta da vida comprou aquela AI. E aí depois na aplicação tem algum tipo de prejuízo, toda essa cadeia vai fazer parte da responsabilização. Então, por isso que as startups têm que redobrar o cuidado, né? Porque numa possível responsabilização, uma startup pode quebrar, né? A depender da cadeia em que ela está inserida. Que nem cada um por sua conta e risco. Pode cometer erros.
Sim. Então, Mas esse me leva até a uma outra pergunta, Adriana, que é o seguinte, dada a sua experiência, como que você acha que as startups e as empresas podem se preparar juridicamente para lidar com a IA generativa, com os agentes autônomos que vão trazer esse tipo de risco para dentro da corporação? Então, por contratos, hoje em dia ainda é a melhor forma delas se resguardarem, né? Contratos, por exemplo, quando você pega um contrato de SaaS, né, um contrato de software, existem lá as limitações da responsabilidade que são muito específicas desse tipo de mercado. Porque se você coloca ali que ela vai se responsabilizar por tudo, por vazamentos, né, pela reputação das pessoas que foram atingidas, né, independente do que está escrito na lei, mas a perder de vista, você realmente quebra uma empresa. Então, todas as empresas de SaaS, né, de software, elas colocam uma cláusula de limitação lá, que ela está fornecendo o software no estado em que se encontra, que a limitação da responsabilidade ela vai ser limitada ao valor pago dentro do contrato, né? E aí você tem esses resguardos para justamente se tem algum prejuízo muito grande, você poder aplicar essa regra contratual de limitação, né? Isso a gente faz todo dia lá no escritório, estamos acostumados, porque a gente lida muito com as startups, então a gente sabe que uma cláusula de responsabilidade mal redigida pode acabar com o business. Sem dúvida. vocês têm algum programa específico para startups ou vocês fazem alguma coisa dentro do agro ou fora do agro para startup? Temos. A gente atua muito com startup, inclusive o nosso slogan, né, se é que a gente pode dizer assim, é From Seed to Exit, porque a nossa ideia no escritório é justamente acompanhar a jornada do empreendedor, né, desde do primeiro cheque de investimento, né, desde a fundação até os eventos de saída, os M&As, o IPO, o que seja. Então, a gente sabe que durante essa jornada o cliente tem possibilidades diversas, né? Quando ele está lá em seed, atuando no produto, com foco para desenvolver, com foco para escalar, a possibilidade é outra de quando ele está no pré-IPO. Então, a gente consegue desenvolver modelos específicos para justamente poder acompanhar durante toda essa jornada. Vocês fazem investimento ou fazem algum sweat equity? Também fazemos. Quando a gente faz uma avaliação interessante do produto, pode acontecer também. E várias vezes a gente também atuou com permutas, né? Às vezes o cliente tem um produto que é interessante para nós, como já teve para RH, para sistemas, e aí a gente consegue fazer uma troca justa. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma curiosidade. Como que a gente está no Brasil na regulação de IA que está sendo desenhada em comparação aos Estados Unidos, à Europa, a outros países? O que a gente está falando aqui, eu estou me lembrando de um case que aconteceu na Austrália recentemente, onde o governo quer cobrar sobre a base de dados disponíveis públicas para impedir que as LLMs usem essas informações para treinar os modelos. Então, eu queria entender um pouquinho dessa sua visão. Sim, então, essa decisão polêmica na Austrália. Mas a gente está, infelizmente, no caminho mais rígido do que a gente tem visto, né? Porque a nossa regulação de AI, de certa forma, o primeiro texto, ele copiou o AI Act, que é a regulação europeia. Isso é um pouco que a gente chama de efeito Bruxelas. Quando a Europa lança uma regulação, o Brasil vai lá e copia. Foi o que aconteceu com a LGPD também, que veio uma lei muito parecida, né? Independentemente da gente estar num ecossistema, num cenário totalmente diverso. Então, o primeiro texto de lei, ele veio muito parecido com o AI Act, agora ele já caminhou e mudou já um tanto, né? A gente já tem ali as nossas jabuticabas e a gente conseguiu flexibilizar um pouco, então a gente está conseguindo trilhar um caminho bom. Mas a lei europeia foi uma lei rígida para a inteligência artificial, até porque ela surgiu, assim como o nosso projeto de lei, em 2023, no momento em que teve o boom da AI generativa e um pouco de comoção em torno do que a AI pode fazer, ela vai acabar com os empregos, né? Teve muita... muito burburinho negativo, muito burburinho negativo, exatamente, falando que a AI, nossa, ia acabar com a nossa vida, enfim, que as máquinas iam dominar tudo. Então, o resultado disso foi uma legislação rígida, né? No Japão, por exemplo, que é um país que exporta muita tecnologia, eles já pensaram um pouco mais para desenvolver uma lei que não travasse a inovação, e lá, por exemplo, já é possível utilizar informações, por exemplo, direitos autorais ou informações públicas para minerar
dados e treinar modelos. Por quê? Eles viram que treinamento de modelos é um diferencial. Com um treinamento de modelos que use uma grande base de dados, você consegue ter uma AI mais eficiente, né? Com menos viés, com mais alcance, né? Que seja mais comercialmente interessante, não só para o Japão, mas para o mundo, né? Sim. Os Estados Unidos, ele ainda também não definiu, ele tem algumas leis específicas de forma mais genérica, né? Mas também é um sistema diferente, eles atuam muito pela jurisprudência, né? Então são os juízes, de certa forma, lá que decidem no caso a caso, que pode e não pode fazer. Estado a estado, né? Também, exatamente, exatamente. Tanto que lá, uma das ações mais polêmicas, que é a do New York Times contra a OpenAI, ainda está meio travada, porque eles sabem que no momento que eles decidirem ali, vai mudar todo o ecossistema de como as AI se comportam, né? Então, aqui no Brasil, a gente seguiu o caminho da Europa de ter uma legislação um pouco mais rígida, com regras, com governança, com sanções, mas a gente está, de certa forma, tentando flexibilizar esse texto para abrir caminho para a inovação e para que o Brasil possa ter uma soberania em torno da IA, né? E a gente não ficar só trazendo IA de fora, pagando em dólar e podendo desenvolver aqui os nossos produtos, né? E concorrer no mercado global. Acho isso super importante. Pela sua experiência, qual que você acha que regulação que foi desenhada no mundo que é a melhor, assim? Eu acho que, por enquanto, o Japão está bem interessante. Eu acho que eles não bateram o martelo numa regulação específica, mas eles já estão definindo assuntos um tanto polêmicos, mas um pouco mais pró-inovação, porque eles estão vendo, de fato, que o benefício disso é gritante e realmente tem uma pressa por essa corrida, né, na IA global. Então, eles querem ser pioneiros nisso. Então, isso coloca o Japão em vantagem comercial. A Alemanha tem algumas regulações interessantes. Inclusive, eles falam muito sobre atribuir direito autoral a uma criação da inteligência artificial, que isso é proibido na maior parte dos países, né? Mas eles estão desenvolvendo uma exceção lá, porque começaram a ver também que a criação da inteligência artificial tem valor de mercado. E por que não protegê-la por propriedade intelectual também, né? E atribuir valor a isso. Daí seria do dono Exato. Do dono da AI. Hoje, por exemplo, aqui no Brasil, não é de ninguém, né? O output da IA. Você coloca lá, faz um prompt e pode desenvolver um trabalho incrível, mas aquilo lá não pertence a ninguém, né? Porque foi a IA que criou. É interessante. Nos Estados Unidos, inclusive, teve uma decisão recente de uma autora que ela escreveu um livro e ela fez as ilustrações do livro com AI. E aí ela submeteu esse livro ao copyright dos Estados Unidos. Aí eles, no primeiro momento, eles tinham dado para tudo, e depois eles voltaram atrás e falaram, não, as imagens estão de fora da proteção, a gente vai proteger só o texto, né? Justamente por conta disso, que a AI só não pode ser titular de obra autoral, né? Só uma pessoa humana poderia ser. Mas nesse caso, se a autora usou inteligência artificial para revisar o livro... para revisar o texto, aí eu acho que já teria problema, viu? Ela pelo menos falou que o texto foi dela e eles não conseguiram bater. Então ela teve os direitos autorais do texto, mas dificilmente, já deve ter alguma inteligência artificial para você rodar e ver se foi feito por AI ou não. Sem dúvida, acho que sim. Legal, deixa eu entrar num ponto que é a propriedade intelectual, que a gente falou aqui, acho que que você é especialista, e a gente vê muitas startups, muitas agtechs nascendo com inovação, mas elas acabam se esquecendo de proteger toda essa inovação criada, né? O que você, pela sua experiência, o que você vê que elas deixam passar na sua experiência aí, que você passou por algumas, eu imagino, e que é muito importante que eles prestem atenção? Olha, se eu fosse te dizer a coisa mais importante que a gente vê muito depois que Inês é morta, quando você contrata alguém para desenvolver alguma tecnologia, alguma aplicação, algum software, algum feature para você, sem assinar o contrato que cede os direitos. Isso é o que a gente mais vê, porque às vezes assim, a startup está começando, o meu amigo desenvolveu para mim esse código, eu contratei alguém, mas eu contratei meio de boca, paguei para ele, aí depois ele saiu, foi fazer outras coisas, e você não formalizou isso. Entendi. Porque, pela lei brasileira, você precisa ceder expressamente, ou seja, por escrito, qualquer obra autoral para ela ser válida. Então, mesmo que você tenha acordado, eu vou fazer para você, desenvolver esse código e tal, e depois você me paga alguma coisa,
não tem validade se você não coloca por escrito. Então, existe um documento que a gente chama de PIA, que nada mais é do que um contrato de cessão das obras desenvolvidas, né? Que você cede para a empresa tudo que aquele desenvolvedor fez, né? Desde a coisa mais ínfima, que pode ser uma aplicação super sui generis, até o código-fonte inteiro. Mas com isso você tem a certeza de que toda a propriedade intelectual está embaixo da empresa. Aquilo que vai agregar valor. Porque lá na frente, quando você estiver diante de um M&A ou de um investimento, a primeira pergunta que o investidor vai fazer, ou que a empresa compradora vai fazer, é de quem é a propriedade intelectual? Porque é isso que vale. É por isso que eu estou nessa mesa com você negociando, né? E aí ele vai pedir todos os contratos que mostram. Aqui a gente fala que é a cadeia de titularidade desses direitos. Então, quem participou aqui do desenvolvimento desse software? Foi o Fernando, foi o João, foi o Marcelo. Então, aqui os contratos dos 3 cedendo para a empresa. Ok, nota 10, vou te dar aqui o investimento, toma aqui o cheque, então vamos finalizar essa negociação. E muitas vezes a gente chega lá na frente, mas quem desenvolveu isso foi alguém que já saiu da empresa, ou foi o meu ex-sócio, ele era meu sócio e amigo, a gente não formalizou, e aí não tem o que fazer. Você prejudica o deal da vida. O domínio está registrado no nome do founder. Exato. Da empresa. Isso também acaba dando problema, assim, marca, né? A marca está em nome do founder, o nome de domínio está em nome de uma pessoa física, né? Do head do TI. E aí, às vezes, você consegue resolver. Esse tipo de pepino é chato, atrapalha a negociação. Mas eu acho que o pior é quando você tem o core, a tecnologia ali que está embaraçada em alguma dessas questões específicas. Vocês falaram de marca, de domínio e tal. Você acha que o ativo que é mais importante e que não é tangível, né? É a propriedade intelectual ou a marca, ou o algoritmo, o know-how? Quais deles seriam mais importantes agora? Então, tudo isso é propriedade intelectual. Propriedade intelectual é o gênero, né? Sim. E aí todas essas coisinhas são as espécies. Mas aí essa avaliação vai depender muito do business. Porque, por exemplo, se você falar Coca-Cola, a marca é muito mais preciosa, até porque eles não têm uma tecnologia específica, né? Eles têm, de fato, um segredo de negócio, uma fórmula que parece que ninguém nunca chegou nela, que também tem valor, que seria justamente o know-how, né? A fórmula você protege por um segredo de negócio, né? Agora, se você vai para uma Volkswagen, talvez o peso da tecnologia esteja para e passo ali com a marca, né? Não, na verdade, eles estão perdendo para os chineses hoje, né? Exato. Você vai para uma Ferrari, né? Aí fica difícil até você, acho que ambas teriam valor. Se você está num software, né, numa aplicação, né, que realmente é uma tecnologia muito inventiva e que é nova, às vezes a marca não é nem conhecida, você acabou de desenvolver, aquilo tem 1 ano, né? Mas você desenvolveu algo que é disruptivo. Então, com certeza, o software vai ser mais valioso. Então, depende muito dessa avaliação do contexto. Muito legal. E deixa eu te perguntar, quais seriam as etapas mais importantes para uma startup que está nos escutando proteger o modelo de negócio baseado em dados e IA hoje? Então, software, você não necessariamente precisa registrar em nenhum lugar, tá? Mas é importante que você tenha uma prova datada de quando ele foi desenvolvido. Porque na briga de software, por exemplo, se alguém reclamar, não, mas esse software que você está usando, eu já desenvolvi lá atrás, ou eu fiz um muito parecido. Quem vai ganhar essa briga é quem tiver uma prova de que desenvolveu primeiro. E às vezes é difícil fazer essa prova, né? Porque às vezes você está desenvolvendo e não tem muito de onde tirar. Então, o que você pode fazer? Registrar o código-fonte no INPI, é uma possibilidade, ou num cartório de títulos e documentos, que vai servir como um carimbo datado, na data de hoje isso está desenvolvido pelo fulano de tal. Então, você construiu uma prova, tá? Porque o registro de software ele não é obrigatório pela lei, ele é opcional, mas ele te ajuda a fazer essa prova. Marca e patente você registra no INPI diretamente. É fácil de fazer. Se precisar de ajuda, a gente está aqui para ajudar. E você consegue, no próprio site do INPI, gerar guia, né, fazer o registro e submeter o seu logotipo. Né? Aí você tem que aguardar a avaliação do INPI. Em relação a banco de dados, né, que são as informações que você gera dentro da empresa e que estão protegidas por um sigilo, é importante que você, por contrato,
tenha cláusulas de sigilo de todo mundo que está envolvido ali, que tem acesso àquelas informações. Então, nos contratos de trabalho, você precisa ter uma cláusula de que as informações da empresa são proprietárias e que não podem ser exportadas. Se você vai divulgar, por exemplo, a sua informação para um possível investidor, vou abrir para você aqui qual que é o meu negócio, quais são as informações que eu tenho. Você assina um NDA primeiro, que aí você vai protegendo, blindando a sua base de dados, né, de qualquer tipo de vazamento de informações de confidencialidade, né? E ter registrado isso no Brasil, ele te garante que você vá para outros países e você continue tendo a propriedade intelectual? Não, então a marca e a patente, por exemplo, elas têm uma proteção territorial, é só no Brasil. Então o INPI é o órgão que registra aqui no Brasil. Mas existem acordos internacionais que você pode, registrando uma marca ou uma patente no Brasil, pedir extensão para outros países de interesse. Então é bom quando você já está desenvolvendo, já tem em mente, bom, o que eu vou explorar aqui? Vou explorar a Europa, Estados Unidos? Então você já deposita aqui, já pede essa extensão para você ter proteção nos países relevantes. O problema disso é que é um pouco caro, né? Porque às vezes, muitas vezes chega um cliente para nós e fala assim, já quero proteger no mundo inteiro. Mas em cada um você vai ter que pagar uma taxa, então você tem que ser estratégico, né? Olhar para realmente onde você está pensando em expandir mercado. Muito bom. Muito bom, Adriana, a gente está chegando ao final. Já? Passa muito rápido. Passa muito rápido. Sim. Mas antes de a gente finalizar, eu sempre faço 3 perguntas. Uma é especialmente para você e as outras 2 são padrões para eu poder comparar com os outros convidados. Você que atua entre uma ponte entre tecnologia, inovação e responsabilidade jurídica, qual dica de ouro você daria para uma startup que está atuando no Brasil e quer avançar suas ideias em rodadas internacionais e quer, de fato, proteger o seu legado? Pode ser bem simples, pode ser bem rápido, só para que essas pessoas tenham ciência de que esse é um ponto crítico. Na verdade, assim, deveria ser o 02, né, da lista, né? Constrói a 02 e já faz a registro para que eles possam se organizar. Então, o ecossistema de VC é muito rico, né? E ele tá, assim, em ebulição no Brasil, né? A gente tem muito evento, muita informação, muitos hubs legais que fazem eventos, que convidam, né? Que são abertos à discussão. Então, tem Cubo, tem Endeavor, tem vários players legais que trazem essa informação. Então, a informação está aí. O problema é que dá um pouco de FOMO, né? É muito evento acontecendo, muita informação, muita gente boa, e no meio disso muita informação ruim. É fácil você, como founder, se perder, né? E criar essa ansiedade de, nossa, tem muita coisa que eu preciso fazer, aonde que eu vou atacar primeiro, eu tenho pouco recurso, né? Eu preciso desenvolver produtos, são muitas dúvidas. Então, eu lá no escritório, os meus sócios, a gente está muito acostumado a ser trusted advisor dos clientes. Então, é importante você ter alguém de confiança que já navegue por esse meio e que saiba um pouco dar os caminhos das pedras, aonde vale a pena você gastar energia e em qual momento. Porque isso, assim, economiza tempo, economiza dinheiro e economiza cabelo branco, com certeza. Então, tem alguns aí em mãos, eleja um que vai ser o seu parceiro, o seu braço direito, pode ser um advogado, pode ser alguém do ecossistema, pode ser um investidor, alguém que tenha conhecimento e que te ajude a navegar, assim, a tirar essas dúvidas, porque precisa, viu? É muita informação e muita coisa acontecendo. E é muito dinâmico, né? Sim. Muda qualquer hora. Exatamente, exatamente. Adriana, quem que é o comunicador da inovação, da tecnologia que você mais admira hoje? Comunicador, olha, eu citaria, eu acho que assim, uma pessoa que eu gosto de acompanhar, que fala de tecnologia também, mas não é só, é o Leandro Carnal. Eu acho que a gente está vivendo um momento, assim, quando a gente fala até de tecnologia, um pouco disso que a gente falou, desse burnout, né, de ter muita informação. Eu acho que a gente precisa ter recursos para ajudar a gente na saúde mental e ultrapassar, né, esse vale aí, que cara, eu preciso dar certo com a minha startup, eu preciso dar certo com o meu negócio, eu gero renda para uma série de pessoas, eu tenho uma responsabilidade grande, eu preciso conseguir, a gente precisa ter escapes de saúde mental, e eu acho que a filosofia aplicada ao nosso cotidiano, assim, vem em muita ajuda. Então, eu gosto dos ensinamentos dele. Sem dúvida. E qual o skill mais importante para um empreendedor ou inovador hoje? Olha, eu diria que humildade, sabe? Eu acho que a gente
Olha, não foi à toa, acho que ao longo desses 5 anos de escritório, a gente viu muitas empresas começarem, muitas terminarem no meio do caminho, muitas prosperarem. Eu não tenho uma fórmula mágica de perfil, mas eu vejo que todos os founders que estão conseguindo atravessar isso, eles têm essa humildade de ouvir, de aprender, sabe? De aprender com os próprios liderados, de aprender com gente mais nova, de aprender com gente mais velha, sabe? De realmente ser uma esponja de conhecimento, assim. E às vezes você vê que vem umas pessoas achando que estão prontas, com poucas horas de voo, digamos assim. E ninguém tá pronto, né? Então eu acho que a humildade em aprender acaba sendo chave, assim, em muitas situações. Muito bom, acho que esse é o fundamental. A gente tá num mundo onde aprendizado é constante, mais Exatamente. Do que nunca, na verdade. Exatamente, né? A gente nunca vai superar isso. Exatamente. Adriana, eu agradeço muito todo o seu conteúdo, toda a sua experiência, acho que ficou bem claro para todo mundo aqui que vocês precisam se proteger. Eu agradeço também os cases, principalmente o case da Soniftech, porque para a gente é uma realidade que a gente vive no campo hoje, poder identificar de fato como organizar esses dados, né? Dado que a gente tem tantos agentes entrando no mercado e tentando consumir esses dados para dar um direcionamento para o produtor rural. Parabéns pelo seu trabalho, espero que dê certo lá toda a regulação da inteligência artificial. Sim, e que a gente seja mais flexível, né? Sim. E, pessoal, eu vou marcar a Adriana no podcast aqui para que vocês possam conhecer um pouco mais do trabalho dela na BZCP, para que vocês possam contactá-la se vocês precisam fazer alguma coisa que foi conversado aqui hoje, que eu acho que é super relevante, inclusive startups. Saibam que vocês precisam fazer isso para que a gente possa colocar dinheiro em vocês, né? Então, acho que é fundamental. Agradeço o seu tempo, o seu conhecimento aqui hoje, tá? Muito obrigada, prazer. Obrigado, pessoal. gente. Pessoal, você que está nos escutando, sigam a gente, Rural Talks no YouTube, rural.com.vc no Instagram e no LinkedIn, Rural com você também. Rural está sempre com você levando conhecimento. Sigam, dê joinha, compartilhe. Estamos juntos. Até a próxima semana, gente. Obrigado, viu?